Hoje, neste programa no singular, o nosso convidado é Fanuel Mathusa. Fanuel Mathusa foi um dos fundadores do UDENAMO. O UDENAMO foi um dos partidos, conjuntamente com a MANO e o NAMO, que deu origem à Frelimo. Fanuel Mathusa também foi um dos fundadores da Frelimo e, inclusive, devo dizer que ele foi o homem que sugeriu esta Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo. Mais tarde deixou a Frelimo, esteve no Comitê Revolucionário de Moçambique, o COREMO, que foi também um dos movimentos que desencadeou ações armadas contra o colonialismo português a partir da província de Tete. Depois do COREMO, esteve detido aqui em Moçambique durante algum tempo. Fugiu de um campo de reeducação de Cabo Delgado com destino à Tanzânia e Quênia, e integrou depois a direção da RENAMO. Foi secretário para as relações exteriores da RENAMO. Mais tarde foi expulso da RENAMO e atualmente encontra-se exilado no Quênia. É, pois, com Fanuel Mathusa que vamos conversar. Vamos revisitar o nosso passado histórico, vamos tentar compreender algumas peripécias pelas quais ou passaram os movimentos de libertação de Moçambique, os proto-movimentos que depois deram origem à Frente de Libertação de Moçambique e não só. Sr. Fanuel Mathusa, muito obrigado por ter aceito este convite para vir aqui a este programa, falarmos sobre si e falarmos também sobre alguns fatos da história recente de Moçambique. Aqui neste programa nós sempre começamos por querer saber quem é a pessoa, enfim, onde é que nasceu, onde é que fez os seus estudos, enfim, é essa a minha primeira pergunta. Onde é que nasceu o Fanuel Mathusa? Nasci na província de Gaza, numa localidade chamada Ndovukasa. E onde é que fez os seus estudos primários? Em primeiro lugar, quando tinha 7 anos, estive na escola mesmo do Xaxai. A Escola Mozinho de Albuquerque? Bom, não me lembro o nome, mas mais ou menos é aí. Fica perto do mercado? Não, fica ao pé do hospital. Uma escola pequenina que estava lá. Já não me lembro o nome. E lembra-se de alguns colegas seus? Rubão Timani, Vieira, filho do professor Banz, e Vitorino, também filho do professor Banz. E os seus pais tinham possibilidades de mandá-lo para a escola estudar? Não é questão de possibilidades, mas eles sacrificaram, mandaram-me para a escola, porque entenderam de que a educação seria uma coisa boa para mim. E depois dessa escola primária, onde é que fez depois mais os seus estudos? Estive naquela escola 1 ano, mas depois a viagem era longa, 7 quilômetros de Ndovukasa para o Xaixai. Portanto, isto ficava muito difícil para mim. O meu pai pensou em levar-me para a escola de Maciene, no Xongueno, onde fiz o ensino primário, até terceira rudimentar. E mais tarde vim para Maputo, Lourenço Marques, aliás, e fiz 4ª classe. E, de facto, quando eu fiz a 4ª classe, tive dificuldades. Nesse momento, as provas, não escrevemos nomes nas provas. Punhamos um papel onde se escrevia o nome. E isto era para quando um africano tiver boas notas, os colonialistas levavam aquela prova, davam o branco, e aquilo que o filho do branco reprovasse, e punham para o africano. Portanto, reprovei a minha 4ª classe. Mas a minha professora era uma professora recém-chegada de Portugal. E eu era primeiro da classe. Ela
não entendeu porque que fiquei reprovado. E então, ela requereu para a admissão da escola técnica. Para entrar na escola técnica, naquele momento, tinha que fazer um ano de admissão à escola técnica, mas eu não fiz. Quando ela requereu, então fui fazer o exame e passei com 16 valores. O que foi difícil, né? Que eu não fiz a admissão, mas passei com 16 valores, portanto, entrei na escola técnica. Depois então, da escola primária, fui para a escola técnica. E fazer que curso? Na escola comercial, na escola técnica, está a fazer o curso comercial. E chegou ao fim, não? Não cheguei ao fim. Havia dificuldade de discriminação do branco contra o preto. Portanto, fiz até terceiro ano e o quarto ano mal feito tinha 2 disciplinas do quarto ano. E começou então a trabalhar? Desisti e comecei a trabalhar. Em que é que trabalhou? Estava a trabalhar na fábrica de cimento da Matola, na secção de análises. Portanto, estive a trabalhar aí. O meu chefe era o senhor Cardoso. Era o chefe da secção de análise. Yeah. E quantos anos trabalhou aí? Trabalhei uns 3 anos. Antes de partir para a África do Sul? Antes de partir para a África do Sul. E porquê que resolveu partir para a África do Sul? O que é que me fez partir para a África do Sul é porque, por exemplo, podíamos trabalhar todos, mas o salário do preto era metade do salário do branco. E na África do Sul já lhe pagavam melhor? Não pagava melhor, mas era uma tentativa que estive a fazer para ver se há diferença, né, entre Moçambique e a África do Sul. E lá trabalhei como um simples trabalhador. Porque quando chego à África do Sul não falava inglês. Portanto, não podia arranjar um bom emprego. Tinha que trabalhar como um simples trabalhador. E em que ano é que regressou da África do Sul a Moçambique? Foi em 58. Regressando a Moçambique em 58. E quando é que resolve... O que é que lhe leva a partir para a Rodésia? O problema é a mesma coisa contínua de não poder arranjar um bom emprego. Mesmo que arranjasse emprego, era mal pago, porque o branco tinha mais dinheiro e o preto tinha menos dinheiro. Portanto, pensei em aventurar para a Rodésia, procurar, ver se posso conseguir a vida. E foi na Rodésia que o senhor despertou para o nacionalismo, não é? Verdadeiramente foi na Rodésia. Quando chego na Rodésia, estive lá na companhia de muitos moçambicanos que estavam lá também. Quem era? Por exemplo, o Galvino Machaé, o Guambe, Aurélio Buquani, Zencovani, Lourenço Mazzolo, um outro Machaé, que esqueço o nome dele, o primeiro nome, Aníbal Chileng e mais outros. E como é que desperta então para a luta nacionalista? Parte do seguinte, quando chegamos à aldeia, encontramos de que os africanos tinham formado partidos que eram uma maravilha para nós. E que o preto podia insultar o branco, que não se podia fazer em Moçambique. O branco era considerado como o segundo Deus. Portanto, nós admiramos esta atitude do preto estar a insultar o branco nos seus comícios. E quem eram esses pretos? O João Como. Conheceu pessoalmente o João Como? Conheci pessoalmente. O Bano Mugabe, e Sinubica, Sitole e muitos. Portanto, isto deu-nos uma impressão. Uma boa impressão. Uma boa impressão. E então o que é que resolveram fazer? Começamos a estar excitados pela formação e começamos a olhar para as colônias portuguesas, por exemplo, Angola já havia lá um partido, São Tomé estava lá um partido, Guiné um partido e Cabo Verde um partido. Portanto, só faltava Moçambique. E começamos a pensar
que Moçambique também deveria ter um partido, porque pensamos de que não éramos diferentes às outras colônias. Então é aí que resolvem criar o DENAM. Como é que nasceu o DENAM? Primeiro, depois desta incitação dos partidos rhodesianos, a National Democratic Party, e o que acontece? O Adelino Gwambe e o Aurélio Bukwani, tinham um estúdio um pouco fora, 10 quilômetros, posso dizer, da cidade de Bulawayo. E convidaram, não sei como que posso dizer, um get-together. Um grupo de amigos? Um grupo de amigos. E fomos lá. O que acontece? Tivemos bebretes e mais nada. E mais tarde daquilo dispersamos. E depois de 3 meses convidam mais um outro get-together, que continuamente estivemos a tomar refrescos e tudo mais. E estivemos a murmurar entre nós e um dos nossos amigos, que é o Lourenço Mazzolo, levanta e pergunta aos nossos hospedeiros, o Gwambe e o Bukwani, se isto, que esta é a segunda vez, se isto tinha alguma coisa a ver com a formação de um partido. E o Gwambe levanta e diz que sim. Mas depois, nesse dia, não fizemos nada. Dispersamos. Porque tínhamos que pensar nos 12 hospedeiros, quem podia ser o nosso líder. E então, depois de nossas conversas aí fora, achamos de que o Bukwani era um elemento um pouco orgulhoso, falava o português dos Lusíadas. Mas qual era o mal em falar o português dos Lusíadas? Não, tinha um orgulho entre nós e considerava todo... Considerava-se superior e os outros... É verdade, e pensava de que todo elemento que aparecesse em frente dele considerava um analfabeto. E eu tinha pelo menos o 3º ano mal feito, em comparação com o que é que ele fez na escola do Alvor, e chamava-me analfabeto. Portanto, era um homem orgulhoso. Enquanto encontramos o Gwambe, que tinha pelo menos o complexo de igualdade. Pensava de que era igual a outro homem. E então agarramos no Gwambe. Como dos 12 hospedeiros, agarramos no Gwambe. Quantos anos tinha o Gwambe? O Gwambe tinha 19 anos. Ficou presidente da UDENAM apenas com 19 anos? Com 19 anos. E o senhor quantos anos tinha nessa altura? Tinha 28. Como é que um mufana de 19 anos fica presidente de um homem de 28 anos? Bom, eu não posso dizer o que há, o que houve, mas há o que nós dissemos, por exemplo, numa vida de alguém, né? Não sei como que posso dizer, sabe, o meu português depois de uns 40 anos fora de Moçambique é um pouco difícil. Sim, estou a perceber. Há pessoas que têm uma força interior, são líderes. É verdade, é uma força natural. Era um líder. Era um desses homens. E ele tinha tendência de compreender muita coisa. Por exemplo, foi ele que nos incitou de que só Moçambique é que não tem partido, e todo o mundo africano tinha formado, inclusive, as colônias portuguesas. Então, fundaram a UDENAM em que dia? Foi no dia 18 de outubro de 1960. O Gwambe... E como é que nasceu essa designação, UDENAM? Era a União Democrática? Era a União Democrática Nacional de Moçambique. Quem foi que inventou essa sigla? O Gwambe veio com esta sugestão e declarou perante nós, seus amigos, a União Democrática Nacional de Moçambique. Então, o Gwambe ficou presidente? Automaticamente ficou presidente. O senhor ficou? Ele nomeou a mim como seu vice-presidente, e nomeia o Machaé como secretário-geral, e nomeia o Segauque como secretário da organização. E quais foram as primeiras atividades que vocês desenvolveram? Era difícil fazer alguma coisa porque a PIDE estava lá e a Polícia Rhodesiana estava lá. A primeira atividade que nós fizemos foi de ir consultar o senhor Joshua Nkomo. O que é que nós podíamos fazer, como é que nós podíamos atuar depois da formação da UDENAM. E o que é que o Joshua Nkomo disse? Quando chegamos ao Joshua, de facto não fomos todos nós.
mandamos o Guambe para ir ver o senhor João Como. Quando chega o senhor João Como, ele diz, estava à espera ouvir de nós, porque tem membros seus que são da segurança, que estavam à nossa procura, juntamente com a PIDE. Estava à procura de elementos que formaram uma organização moçambicana. Então, formaram a organização e proclamaram ao mundo... Não, nós já sabíamos que era um período de proclamar a organização no mundo inteiro, porque a Rodésia não estava independente. E Moçambique nunca pensou, o Império Português nunca tinha pensado numa posição qualquer, tanto como as colônias portuguesas eram províncias de Portugal. Portanto, mesmo em Portugal não havia oposição nenhuma. Então viram que não havia condições para desenvolver a vossa atividade Exatamente, partidária. vimos isso e tivemos o conselho de João Como, que imediatamente devemos partir para Tanzânia, onde o governo, estava lá um governo interno, que as coisas podiam ficar bem. Um governo interino. Um governo interino. Foi naquele período que antes da independência. Sim, transição. E então, imediatamente deu-nos dinheiro para a gente poder ir. Tirou dinheiro do seu bolso e entrou? Bom, foi no escritório da NDP. Portanto, não sabemos se tirou do bolso dele ou tirou do partido, mas o que é certo é que ele nos deu o dinheiro para a gente proceder para a Tanzânia. Mas o Guambe, que era o presidente da organização, pensou de que não fosse boa coisa que todos nós fizéssemos uma viagem. Juntos? Juntos. Portanto, então como é que foram? Resolvemos que o Guambe vá primeiro, quando conseguir chegar a Dar es Salaam, que nos escrevesse e dissesse, nos informasse como podíamos andar até Dar es Salaam. E 2 semanas depois, tivemos uma carta vinda do Guambe, que estava a informar-nos da sua chegada em Dar es Salaam e como devíamos andar. E o problema que tivemos foi de documentos, porque estávamos na Rodésia e não tínhamos documentos nenhum. O Cigao que trabalhava numa companhia onde era chofer. Portanto, aproveitamos a Semana Santa para assaltar o Vitória Falls. O Cigao que conseguiu arranjar cartões falsos, com nomes falsos, que usamos para atravessar a fronteira da Rodésia, a Vitória Falls. Eu me lembro, o meu nome era Maufo, que era em Xindao, não sei exatamente o que queria dizer, mas ele tinha me dado esse nome. Então aproveitamos a Semana Santa como se nós fôssemos norte-rhodesianos que iriam passar... Norte-rhodesianos era a Rodésia do Norte, a Rodésia do Zâmbia. Norte. Yeah. Agora Zâmbia. Portanto, íamos visitar as nossas famílias na Rodésia do Norte e conseguimos atravessar o Vitória Falls, estávamos na Rodésia do Norte. Mas mesmo assim, tínhamos ainda o problema de procurar ver se não ficamos públicos e continuamos pelo comboio até Campirimpoche, conforme a indicação do Guambe. E daí apanhamos os carros de East African Carriage, uma coisa qualquer. Já não me lembro muito bem, isto é mais de 30 anos. Portanto, apanhamos esses carros até Tunduma. Quando chegamos em Tunduma, havia o problema da fronteira. Não tínhamos documentos nenhum. Mas o nosso colega Cigao, que tinha uma certidão de batismo, começamos a pensar como que nós podíamos fazer. E então a solução que nós apanhamos era de dizer aos elementos da imigração, oficiais da imigração, que nós íamos a Makerere, em Uganda, tínhamos sido enviados pelos padres de Moçambique para uma missão em Uganda. Portanto, apresentamos aquela certidão de batismo aos oficiais da imigração. E eles deixaram-vos passar? Eles não podiam ler o português. Portanto, olharam para aquilo, olharam para nós, pensaram que eram rapazes inocentes e então carimbaram aquilo e passamos. E estávamos na Tanganica. E no Tanganica foram bem recebidos? Bem recebidos porque é no tempo do governo interno, o governo interino. Portanto, os ingleses tinham menos força
e os tanganicanos é que faziam tudo naquele momento, portanto, ficaram satisfeitos de verem pessoas que vêm de Moçambique, carimbaram logo aquela certidão e entramos na Tanganica. E na Tanzânia começaram logo a desenvolver as vossas atividades políticas? Não imediatamente, tínhamos que ir até Dar es Salaam, porque isto era na fronteira. Exato. Portanto, fomos até um lugar chamado Itige, por carros, onde apanhamos o comboio, até Dar es Salaam. Quando chegamos a Dar es Salaam, encontramos lá, o Gwambe já estava lá, e fomos recebidos pela TANU, como primeiros refugiados moçambicanos. Havia lá moçambicanos imigrantes, trabalhadores nos campos de Sisal, mas estes não eram refugiados. Portanto, os primeiros refugiados fui eu, Gwambe, Machaé e Sigaúke, estes que foram os primeiros refugiados moçambicanos. Mas o Dr. Helder Martins também chegou mais ou menos um pouco depois. Antes do Dr. Martins, nós chegamos dia 6 de abril. Portanto, uma semana depois, que era dia 14, se não me engano, isso já foi muito tempo, 14 de abril, anunciamos a formação da Aldenam, porque todo este tempo a Aldenam vinha nas nossas algebeiras. Portanto, nesse dia, 14 de abril, anunciamos a Aldenam ao mundo fora. Acontece de que as outras colônias portuguesas estavam a organizar uma conferência das colônias portuguesas, uma conferência que chamou CONCEP. Portanto, quando ouviram o anúncio da Aldenam, escreveram um telegrama para nós, convidando a Aldenam para ir participar nesta conferência. E o secretário preparador desta conferência era o Marcelino dos Santos, que era moçambicano. Portanto, nós mandamos o Gwambe, que era o nosso presidente, para Rabat, Marrocos, onde foi se juntar com o Marcelino dos Santos. Portanto, as colônias portuguesas já estavam completas. E Marcelino dos Santos e o Adelino Gwambe representaram Moçambique através da Aldenam. E Marcelino dos Santos passou logo a integrar a Aldenam? Integrou-se a Aldenam, não havia nenhum partido, era só a Aldenam. Portanto, automaticamente ou imediatamente o Gwambe nomeia o Marcelino dos Santos como secretário das Relações Externas. E o Dr. Helder Martins, quando é que chega? Veio depois, uns 2 meses depois, o Dr. Helder Martins veio com sua mulher e criança. Mas tivemos a dificuldade porque o governo de Tanzânia não compreenderia por que um branco devia se juntar conosco. E vocês compreendiam? Nós compreendíamos conforme o colonialismo português, compreendíamos de que há elementos nascidos em Moçambique e que podiam se juntar conosco. E porque o colonialismo português foi um pouco diferente do colonialismo inglês, onde a discriminação estava no dinheiro. Mas quem tivesse dinheiro podia ir em qualquer escola onde o branco podia ir. Portanto, já este ambiente compreendíamos. E tiveram dificuldades para desenvolver as primeiras atividades políticas na Tanzânia? Não tivemos nenhuma dificuldade. Quem é que vos facilitou a vida? A CONCEP nos facilitou muito, porque quando estes dois foram representar a Aldenam, houve muita publicação, portanto, todo mundo, pela segunda vez, conheceu a formação da Aldenam, conheceu a existência da Aldenam. Mas nós sabemos que havia depois a MANU e as relações com a MANU não eram muito boas, a Aldenam e a MANU. Quando chegamos em Dar es Salaam, nós, da Aldenam, éramos elementos que falávamos português, falávamos um inglês mal pronunciado, mal feito, mas podíamos balbuciar um pouco de inglês. E acontece que os elementos da MANU foram elementos moçambicanos que estiveram dentro da TANU, ajudar como membros da TANU e participaram na luta da TANU. Portanto, eram pessoas maioritariamente do norte de Moçambique. Do norte de Moçambique, Cabo Delgado e Niassa. Portanto, estes homens eram considerados como filhos da TANU, diferente de nós que viemos da Rodésia. Portanto,
a TANU teria uma dificuldade, não nos podia guiar como quisesse. E porque o que agrava a situação foi o problema que a Tanzânia pensava de que Moçambique é um país de ignorantes. Bom, nós sabemos que parece que o relacionamento entre o Dinamo e o Mano não era lá muito bom. É verdade, o relacionamento não era bom, devido a uma simples razão. Nós que da Dinamo falávamos português e balbuciávamos o inglês, enquanto que os elementos da Mano só falavam que só ele e criados pela TANU. E tínhamos o problema de que os elementos da TANU considerávamos como fôssemos portugueses, porque diziam eles, estes vêm de Lourenço Marques, Malandi, como eles diziam. Portanto, compreendia-se de que quando no norte já-se de um professor, vinha de Lourenço Marques, um enfermeiro vinha de Lourenço Marques, um escriturário vinha de Lourenço Marques. Portanto, eles não faziam nenhuma diferença do português, mesmo que fazia a diferença do cor, mas quando se encontrava todos esses elementos vinham do sul. Portanto, com a ignorância que estava lá, pensavam que nós fôssemos portugueses também. Portanto, davam um entender muito claro aos oficiais de Tanzânia que nós fôssemos portugueses. O que agrava muito a situação é o seguinte: eles, como criados pela TANU, por exemplo, vai ver a cronologia da Mano, era Moçambique African National Union, que corresponde a Tanganyika African National Union, que é a TANU, como também Kenya African National Union. Enquanto nós éramos União Democrática Nacional de Moçambique. As duas coisas eram duas coisas muito diferentes. E quando é que nasce, então, a necessidade de juntar esses partidos? A necessidade de juntar foi o seguinte: os da Mano diziam aos tanzanianos de que quando Moçambique ficar independente, referindo Cabo Delgado, porque eles não conheciam Moçambique todo. Cabo Delgado era Moçambique deles, portanto havia-se de juntar a Tanganyika. Depois, quando vem a nos perguntar, nós dizíamos teríamos somente um mandato de libertar, que não sabíamos se chegaríamos lá, mas que prometer já o problema da união, não. Nós tínhamos só um mandato de libertar. Portanto, isto... Então, havia essa ideia de unir Moçambique e a Tanzânia? Havia. Tinham isso. Porque criaram a Mano, eles é que formaram a Mano. Portanto, eles podiam guiar a Mano como quisessem. E que apoios é que tiveram do Oscar Kambona, que era o secretário-geral da TANU? Depois da nossa chegada lá, o Kambona era tanzano, mas de origem moçambicana. Ele depois deixou a TANU e entregou-se a PIDE, esteve cá em Moçambique, mais tarde, depois de ter tido contradições com Júlio Nyerere, não é verdade? Não, isso foi depois de ele ter contradições com Nyerere e que deixou a Tanganyika e foi para Londres. E daí estava já a lutar contra o Nyerere, portanto pudesse ter tentado com a PIDE. É possível isso, mas não tive tudo bem com conta disso. Mas o Oscar Kambona apoiou-vos? Apoiou-nos como a TANU, não apoiou como indivíduo, mas apoiou-nos como secretário-geral da TANU. Mas mais tarde, quando há este problema de que nós recusamos cometermos na formação de uma união, acharam-nos como fossem rebeldes. E por isso cancelaram todo o apoio que a gente tinha. E o que é que nós tivéssemos, passavam a mano. E como é que são dessa? Saímos desta dificuldade porque nós pensamos de que se nós fôssemos expulsos da Tanzânia, seria difícil fazer a guerra armada em Moçambique. Porque nós, o Guambe, já tinha isso na ideia de que tínhamos que fazer uma guerra armada em Moçambique. Não como os outros países que só fazem política e ficam dependendo. Os portugueses tinham vindo para as colônias para ficar, não para voltar. Portanto, seria preciso uma guerra de guerrilha para
para expulsá-los de Moçambique. Portanto, era só Tanzânia que estava, era só Tanganyika, aliás, que estava independente. Malau não estava independente, Zâmbia não estava independente. Portanto, se perdêssemos Tanganyika, não tínhamos o outro país que nos E então o que é que fizeram para não perder o Tanganyika? Começamos a entrar em contato com os elementos da MAN. Tentar convencê-los de que nós devemos juntar as duas organizações, formar uma só organização, com o intuito de continuarmos dinheiro. E isto foi difícil, porque a Tanganyika não queria que nos juntássemos, porque nós éramos considerados como rebeldes, que não aceitava prometer a união de Moçambique com a Tanganyika. E tivemos dificuldades. Tivemos muitas reuniões presididas pelo secretário-geral de PANFMECSA, que era o queniano, um senhor chamado Mbio Koinange. Mas sempre que fizéssemos estas reuniões, um elemento da Tanzânia tinha que estar presente. Eu lembro-me, era um tanganicano de origem moçambicana, de origem macua. E estava no Ministério de Relações Externas. Portanto, era enviado sempre que tivéssemos reuniões com a mano, presididas pelo Conang. Portanto, recusava sempre esta união. E quando é que se efetiva a união? Depois de... Houve a primeira conferência em Ghana, que era a conferência de All Africa's Conference. Esta conferência é a conferência que juntou todos os africanos, de países independentes e países não independentes. Pela primeira vez na história da África. Não houve uma outra. Tínhamos dois grupos, Casablanca, que eram considerados o grupo de militantes, e Monrovia, que era considerado o grupo de moderados. Portanto, tínhamos esses dois grupos. Esses dois grupos eram do grupo Casablanca. Nós, guerrilheiros, pertencemos à ala da Casablanca. E esta All Africa's Conference juntou os dois grupos pela primeira vez. E eu penso de que este fenômeno que a África juntou-se pela primeira vez é importante, que os países africanos estão a ignorar. Seria um belíssimo dia que toda a África deixava a ferramenta para fazer um feriado da África. É um belíssimo fenômeno, nós não estamos interessados nisto. Portanto, a segunda conferência foi the All Freedom Fighters Conference. Mesmo que os Estados estavam lá, mas isto era mais indicado para Freedom Fighters. Portanto... Os guerrilheiros, lutadores para a liberdade. Para a liberdade. Portanto, nesse momento, Gwambe tinha sido expulso da Tanganyika e estava em Ghana. Quando Nkrumah declara a conferência All Freedom Fighters, o Gwambe escreve uma carta para nós. E tivemos muita dificuldade em querer vir juntos com a mano, por causa da Tanganyika. Mas desta vez não vamos formar a delegação da UDENAM. Devemos formar a delegação de Moçambique, que há de incluir os líderes da MAN. E teria a oportunidade, neste momento, de conversarmos livremente fora da Tanzânia. Então, organizamos isto para termos uma delegação de Moçambique. E fizemos de uma tal maneira de que a UDENAM devia ter 4 delegados e a MAN devia ter 3 delegados. Para, no caso de votarmos, havíamos de ter mais votos. Portanto, tivemos o Gwambe, Marcelino dos Santos, Machaei e eu, na parte da UDENAM. E da MAN? E da MAN eram Mateus Mole, Samuel Diancali e Daúde Atupal. O Mole é que falava inglês. Os dois não falavam inglês. E estavam num convite da UDENAM. Portanto, nós tínhamos a mão forte, né, neles. E durante as reuniões
All Freedom Fighters Conference. De dia íamos à reunião, à noite entrávamos nas conversações livres que nos leva à formação da Frelimo. Portanto, tivemos 2 dias e o segundo dia foi quando concordamos que devíamos formar a Frelimo. E então assinamos a carta, que em inglês chama-se charter. Portanto, assinamos essa carta e no dia seguinte fomos à imprensa anunciar a formação da Frente de Libertação de Moçambique. Esta Frente de Libertação de Moçambique foi minha sugestão, entre muitas sugestões, mas o Marcelino apoia. Quais eram as outras sugestões? Já não me lembro. Isto são 30 anos, são mais de 30 anos, é difícil me lembrar tudo. Então o senhor sugeriu frente... Sugeri Frente de Libertação de Moçambique, apoiada pelo Marcelino dos Santos primeiro, e o resto também apoiado. Portanto, ficou Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Lembra-se do dia? É difícil me lembrar do dia. Só dizer que isto são mês, 30 e tal anos. Mas do mês lembra-se? O ano foi em 62. Não me lembro o mês. Mas se procurarmos, podemos encontrar, porque isto é uma coisa histórica que está lá em Gana. Portanto, pode-se apanhar. Tivemos 2 dias de conversações, o terceiro dia fomos à imprensa. Portanto, pode-se procurar quando é que começou a conferência de All Freedom Fighters. Portanto, pode-se encontrar essa data. E então, e onde é que aparece o UNAMI? A UNAMI aparece quando nós regressamos a Tanganica. Chegamos a Tanganica e encontramos o senhor José Baltazar Chagonga, que tinha o seu partido em Malawi. Quando houve o anúncio da formação da Frelimo, ele sai de Malawi, vem para Dar es Salaam. Quando chegamos lá, encontramos ele e ele disse: não queria que a sua organização ficasse fora da União. Não tínhamos nada a fazer. E então reunimos nós que éramos daquela conferência e decidimos que o senhor Chagonga assine a carta. E chamamos Chagonga, assinamos a carta. Portanto, as organizações passaram a ser 3, em vez de 2 organizações. E onde é que entra o Dr. Mondlane? Dr. Mondlane, tivemos um conflito depois desta formação da Frelimo. Chega o senhor Urias Simango, que já era um homem de idade, uns 28 anos, padre, e um homem pelo menos bem conhecido, que chega e olha para o Guambe, um miúdo de uns 20 anos. E ele pensa de que devia tomar a liderança da nova organização. Bom, isto foi difícil um pouco. Desculpa mencionar isto. Há um conflito que é difícil eu mencionar, conflito das 2 tribos, que é Xangan Ndawe e Xangan Tsonga, que são filhos de Xangan. Estes 2 tiveram umas guerras arranhidas, E que se refletiram também na Frelimo. que refletiram na Frelimo. Portanto, os Tsongas não queriam que a liderança da Frelimo fosse para o grupo Ndau. Olhamos para o Chissano, era um rapazinho pequenino. Olhamos para o Mucumbi, era um miúdo também. Não podíamos fazer nada. O Milas, não conhecíamos o Milas porque escreveu-nos da América, nem tínhamos visto. Portanto, começamos a pensar no Dr. Mondlane. E escrevemos ao Dr. Mondlane, não em português. Nós tínhamos o contato com o Dr. Mondlane já há muito tempo, mas que não podia integrar-se de NAM porque ele estava nas Nações Unidas. Mas tínhamos relações clandestinas com o Dr. Mondlane. De maneiras que pensamos dele neste momento para combater o Simango. Então, escrevemos uma carta, eu e Machaé, Calvino Maté, escrevemos uma carta ao Dr. Mondlane em Tsonga, não em português. Por que em Tsonga e não em português? Não, queremos que ele compreendesse
a razão e a importância, né, de ele vir, porque estávamos em contato com ele, mas parece que não estava muito interessado. E, portanto, escrevemos em Tsonga para incitar, para que ele viesse em Dar es Salaam. Dito e feito. E o que é que escreveram? Prefere não revelar, tudo bem. É difícil. Tá bem. Incitamos a ele o prestígio do Tsonga e que o Tsonga é que forma a primeira oposição e tudo quanto mais e o resto. E o Portanto, doutor Eduardo Mondlane veio. e ele compreendeu esta nossa carta. Não, a conferência da junção das 3 organizações estava prevista para dia 23 a 25. E quando o Dr. Mondlane recebe esta carta, no dia 16 chega em Dar es Salaam. E então, Quando chega no dia 17, nós demos o cartão da UDENAM para poder participar à conferência da junção das 3 organizações como membro de um dos partidos. Nós é que tínhamos convidado o Dr. Mondlane. Portanto, demos o cartão da UDENAM e participa nas reuniões da junção das 3 organizações. e que eram os candidatos à presidência? Era o presidente, era o Eduardo Mondlane, Urias Simango, Paulo Gumani e Mateus Moro. E então o Eduardo Mondlane ganha a presidência. Maioria absoluta. A maioria absoluta, não. Era um homem conhecido, mais ou menos o primeiro intelectual moçambicano. Portanto, não havia dúvida nenhuma que ele ganhasse. E o senhor ficou com que cargo? E o Simango ficou vice-presidente. E o secretariado foi ao David Mabunda. Era secretário-geral. Era secretário-geral. David Mabunda é nascido na África do Sul. Ele teve a sorte de ser secretário-geral porque sabia bem inglês. E um pouco de português, mesmo que não falasse bem, não escrevesse bem, mas sabia o inglês. E a área onde a gente estava, era preciso uma pessoa que conhecesse bem o inglês. E ele conhecia o inglês. E o Paulo Gumani ficou como adjunto de Mabunda. E eu fiquei como adjunto de Marcelo dos Santos, nas relações externas. Quando? O Gwambe, com este problema todo, porque o movimento ia crescendo, o Gwambe era um rapazinho. Portanto, toda a gente começou a pensar que o Gwambe não fosse capaz de liderar, né, um novo movimento. Portanto, toda a gente pensou de que tínhamos de ter nova liderança. Quando soube disto, não participou na formação, na junção das 3 organizações. E Ficou de fora. Ficou fora. Em 1963, o senhor deixa a Frelimo. Por quê? O grupo, o grupo Ndau descobre que o Matheus é quem convida o Mondlane para tomar a liderança. Portanto, este conflito não agradou o grupo Ndau. E eles queriam assassinar. E soube deste segredo. Então decidi deixar a Frelimo vivo do que estar na Frelimo morto. E informou ao Dr. Eduardo Mondlane? Não informei, porque estava nas Nações Unidas, não estava em Dar es Salaam. Quando ele ficou presidente, voltou para as Nações Unidas para completar o seu contrato. Não estava em Dar es Salaam. Quem estava a chefiar o movimento era o Urias Simango. Mais tarde o senhor surge no Coremo, que atuava a partir da Zâmbia. Sim, senhor. Chegaram a desencadear algumas ações armadas? É verdade. Bom, a Frelimo começa a luta armada em 64. E o Coremo começa a luta armada em 65. Mas o Coremo teve a oportunidade de ir até a província de Manique Sofala, antes da Frelimo. Mas como o exército português estava forte, aquele grupo foi eliminado. E estava levando também consigo o grupo de PANC, que é PEC, da África do Sul, e foram eliminados, porque as forças portuguesas ainda eram muito fortes. Fala-se em como, numa determinada altura,
o Coremo capturou 24 soldados portugueses. É verdade. Que mais tarde depois os liquidou. Porquê? Havia um problema em que o Coremo iria ganhar a publicidade, uma grande publicidade. E houve um problema em que Coremo devia eliminar estes para desaparecer o problema da grande publicidade do Coremo. E então, Coremo decide eliminar estes 24 soldados portugueses. E foi um erro. Foi um erro, admito isso. Mas não foi um erro do Coremo. Mas como tínhamos capturado isso, não podíamos deixar voltar para o exército português. Seria um erro. Portanto, pensamos em acabar com eles do que deixá-los. Mas mais tarde... Podiam ter feito uma troca de prisioneiros? É verdade, podíamos ter feito isso, mas mais tarde o Coremo, por causa desta matança, que num estado de guerra, quando prende alguém, não se deve matar depois. Pode-se matar durante os tiros, mas não depois de ser preso. Portanto, Coremo começou a perder o seu equilíbrio. O senhor depois surgiu como secretário das Relações Exteriores da RNAM. E porquê que... mas antes disso, é verdade, antes de secretário das Relações Exteriores da RNAM, quando se foi assinado o Acordo de Lusaka, o senhor foi preso e enviado para aqui, para Maputo. Nunca houve acusação, nunca houve nada? Não houve acusação. Depois esteve em campos de reeducação? Estive no comissariado 1 ano e 2 meses, levado para a cadeia civil, onde estive 8 meses. E fui para a cadeia da Machão, onde estive 3 meses. Daí fui levado para a cadeia de Pemba, uma cadeia subterrânea que vivi sem roupa durante uns 6 meses. Isto degradou a minha maneira de viver e a minha maneira de pensar. Eu compreendo de que sem roupa, uns 6 meses numa cadeia subterrânea foi muito difícil para mim. Mas mais tarde sou levado para Cabo Delgado, Moçambique D. Este lugar é onde a Frelimo eliminava todos os elementos que fossem considerados como reacionários. Portanto, fui levado para este lugar. E foi de lá onde fugiu? Foi de lá onde fugi. Eu e o meu grupo éramos guardados por novos soldados recrutados recentemente, durante a transição e tudo quanto mais. E nós éramos guerrilheiros. Portanto, numa tardinha, quando o elemento nos levava para cartar a água para esses novos soldados que nos guardavam, e agarramos o nosso guarda, levamos a espingarda, ele nos acompanha uns 40 e tal quilômetros, depois não demos a espingarda. Pensamos de que aos 40 e tal quilômetros, se ele voltasse, já estaríamos muito longe. Portanto, deixamos a ele e fomos com a arma até na fronteira. Quando chegamos na fronteira, deixamos no Rio Ruvu e atravessamos para Tanzânia. Mais tarde, o senhor surge como secretário, então, das Relações Exteriores da RNAM. É verdade. Por que ingressou na RNAM? Depois de um bom sofrimento que eu tive na Frelimo, tendo sido um dos fundadores, não tiveram nenhuma pena disso. Pelo menos fui um dos nacionais no curso da Revolução de Moçambique. Não se considerou isto. Tinha que arranjar uma vingança qualquer. Então ingressou na RNAM para se vingar da Frelimo. É verdade. Entrei na RNAM para se vingar da Frelimo. E estou certo de que houve resultado disso. Não estou orgulhoso por causa disso, mas não podia fazer uma outra coisa. É o que eu devia fazer.
No Renamo, quando morre Orlando Cristina, secretário-geral da Renamo, o senhor estava lá. Esteve. Quem notou Orlando Cristina? Orlando Cristina era um branco, mas tinha na mente de que o movimento não devia ser de brancos, devia ser de pretos. A propaganda era de que a Renamo era um movimento de branco, portanto, dificilmente a Renamo era aceita no mundo inteiro. E Cristina vê este problema e Cristina transforma a Renamo numa organização de pretos e expulsa todos os brancos fora da Renamo. Aqueles brancos não ficaram satisfeitos. Portanto, mas o Cristina era um branco. Era um branco. E pensava assim. Como? Ele pensava assim que... Ele pensava desta maneira. Portanto, aqueles conspiraram contra a Cristina e usaram os irmãos Bomba para matar o Cristina. Foram os irmãos Bombas que mataram a Cristina. Mas também os irmãos Bombas depois foram mortos. Bom, foi difícil porque não fomos ditos, mas estou certo que foram mortos. Quando se descobriu de que eles que mataram a Cristina foram mortos. Mas na Renamo havia, digamos que, duas vertentes, não é? Havia, por um lado, os sul-africanos que queriam ter mão sobre a Renamo e os americanos também que queriam ter mão sobre a... Os americanos não estavam lá. Os sul-africanos é que estavam. Tanto Mas como os americanos tinham influência, de uma ou de outra forma. a influência Como talvez... o Bob Dole, o senador Bob Dole. Talvez teria sido através dos sul-africanos. Mas os sul-africanos é que tinham influência. E posso dizer que a luta da Renamo foi muito mais avançada do que a nossa luta, porque a nossa luta era na província de Cabo Delgado, Niassa e Tete. Mas a luta da Renamo estava em todas as províncias, porque os sul-africanos tinham treinado os membros da Renamo como paraquedistas. Portanto, podiam deixar aí, naquela província, deixar agora, deixar todo o país. Portanto, havia muita facilidade de a Renamo ter conseguido a guerra muito bem. Não como a nossa guerra. A nossa guerra era Tete, Niassa e Cabo Delgado, mais nada. Yeah. Mas depois o senhor foi expulso da Renamo. Por quê? A razão é um bocadinho difícil. Primeiro, as contradições de Tsonga, Xangano Tsonga e Ndao. Também na Renamo foi encontrar esse Até problema. hoje estão lá. Hoje estão lá. Até hoje estão lá. Portanto, esta é a primeira parte. Disseram ao senhor da Cama que cuidado com estes Tsongas, porque um dia qualquer pode virar um movimento. Esta é a primeira razão. A segunda razão, julgo eu, tinha conseguido um apoio muito superior, muito mais superior daquilo que se pensava. E os sul-africanos não estavam satisfeitos. Apoio de quem? Apoio dos americanos. Os americanos tinham... Americanos e alemães. O que é que tinham dado? Mísseis? Não mísseis, mas armas. Tinham prometido armas gerais. Portanto, isto ameaçou os sul-africanos, que também pensaram de que iam perder o apoio, ou como que posso dizer, não o apoio, mas como é a influência. A influência sul-africana na Renamo. E que fizeram parte para a minha expulsão na Renamo. Isso em que ano é que foi? Foi em 86. Foi expulso sozinho? Não, fui expulso com o meu colega Armando Kembo dos Santos, com quem fui para a América e fizemos tudo isto. E a alegação de que o senhor estava a conspirar para matar o Dhlakama? Isto é o que se usou para ter o Dhlakama acreditar de que deve ser expulso. E o Dhlakama acreditou? Acreditou, sim, senhor. Mas mais tarde veio ter comigo e o Kembo dos Santos pedindo desculpa porque mais tarde tinha descoberto que tudo era mentira.
Mas nós dissemos a ele, por que que o senhor devia aceitar isto num abrir e fechar do olho, sem primeiro fazer uma investigação? Como quando nos pediu que voltássemos para a Renamo, nós dissemos a ele que voltaríamos para a Renamo, mas lá na retaguarda. E assim, a Renamo, penso eu, perdeu o apoio internacional a partir deste ponto. Muitos anos depois, o senhor regressa a Moçambique, a este país, pelo qual também lutou. E que impressões é que tem desta democracia que está a se edificar aqui em Moçambique? Acredita no futuro deste país? Acredita na reconciliação nacional? Muito bem. E penso de que o presidente Chissano é um grande homem mesmo. Porque se fosse o tempo do meu colega e meu irmão Machel, teria levado tempo para se conseguir a solução, a paz de Moçambique. E quando vem aqui, em 92, Maputo estava totalmente seco. Lojas não tinha nada, não havia nada nas lojas. E admirei desta vez que até Tanzânia ou Quênia deve respeitar Moçambique. Portanto, estou a pensar de que há uma grande promessa. Uma grande promessa. Este é um grande homem. E pensa voltar definitivamente a Moçambique? Penso. O meu problema é de ter crianças em idade escolar? Na escola? Idade escolar em Nairobi. Portanto, não é uma coisa que vou fazer num abrir e fechar do olho. Vou preparar. Estou muito impressionado em voltar para Moçambique. Senhora Fanuel Matuza, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, ter nos contado alguns fatos da nossa história que nós desconhecíamos. Caros telespectadores, esta foi uma conversa com o Fanuel Matuza, um dos fundadores da UDENAM, depois fundador da Frente de Libertação de Moçambique. Aliás, foi ele que sugeriu esta sigla, Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Esteve também no COREMO, Comitê Revolucionário de Moçambique, foi secretário das Relações Exteriores da RENAMO e hoje encontra-se exilado no Quênia. Foi um prazer ter estado hoje nas vossas casas. Nós voltaremos para a semana. Estamos juntos.